Ninguém está falando disso com clareza. Mas existe uma possibilidade real de que a guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel acabe impactando diretamente algo muito comum na sua rotina: o diesel do caminhão. E quando o diesel sobe, tudo sobe junto: arroz, feijão, carne, frete, supermercado. Mas a pergunta que quase ninguém está fazendo é outra. Por que uma guerra que acontece a milhares de quilômetros de distância pode mexer tanto com a economia do Brasil? Para entender isso, é preciso olhar para um ponto específico do mapa. Um lugar estreito, apenas alguns quilômetros de largura, mas por onde passa uma parte gigantesca da energia consumida no planeta: o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Navios carregados de petróleo cruzam essa rota todos os dias, e o problema é que essa passagem fica exatamente na região onde o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel está se intensificando. Sempre que há tensão militar naquela área, algo acontece imediatamente nos mercados internacionais. O preço do petróleo dispara. E foi exatamente isso que começou a acontecer após os ataques recentes. Em poucos dias, o barril voltou a subir rapidamente. Investidores começaram a pagar mais caro pela energia. Porque existe um medo muito específico no mercado: o medo de que o Irã possa tentar bloquear o Estreito de Hormuz. Se isso acontecer, o impacto seria imediato. Menos petróleo circulando no mundo, oferta menor, preço mais alto. Mas talvez você esteja pensando: o que isso tem a ver com o Brasil? A resposta é mais simples do que parece. O Brasil ainda importa uma parte significativa do diesel que consome. Estima-se que cerca de 40% do diesel usado no país venha de fora. Isso significa que quando o petróleo sobe no mercado internacional, o custo do diesel importado também sobe. E aí começa um efeito dominó silencioso. Porque no Brasil, quase tudo depende de caminhões. A maior parte da comida que chega ao supermercado foi transportada por estrada. Grãos, carnes, frutas, legumes. Tudo passa por caminhões movidos a diesel. Agora imagine o que acontece quando esse combustível fica mais caro. O frete aumenta, o custo do transporte sobe. E esse custo acaba sendo repassado para os produtos. Esse fenômeno é conhecido pelos economistas como efeito cascata da energia. Uma mudança no preço do combustível se espalha por toda a economia. Mas existe outro detalhe que torna essa situação ainda mais delicada. O Brasil já viveu algo parecido antes: a crise dos caminhoneiros. Quando o diesel sobe rapidamente, o setor de transporte reage. Fretes aumentam, pressões econômicas surgem e, em alguns casos, crises logísticas podem aparecer. Por isso, alguns analistas começaram a observar com atenção o que está acontecendo agora. Porque se a guerra no Oriente Médio continuar e se o preço do petróleo continuar subindo, o impacto pode chegar ao Brasil em questão de semanas. Especialistas afirmam que estoques e contratos podem segurar os preços por algum tempo. Mas se o barril ultrapassar certos níveis, os reajustes começam a aparecer. Primeiro no diesel, depois no frete e logo depois nos alimentos. Mas existe um cenário ainda mais preocupante sendo discutido nos bastidores da geopolítica. E ele envolve exatamente aquele ponto no mapa que mencionamos antes: o Estreito de Hormuz. Se o conflito se intensificar a ponto de bloquear essa rota estratégica, analistas afirmam que o barril de petróleo poderia ultrapassar facilmente $100. Nesse cenário, o impacto seria global. Combustíveis mais caros, inflação energética e pressão econômica em diversos países, inclusive no Brasil. Isso significa que uma guerra iniciada no Oriente Médio poderia acabar influenciando diretamente algo que você vê toda semana: o preço na bomba e o valor das compras no supermercado. Talvez
o conflito ainda esteja longe de atingir esse nível. Talvez o petróleo estabilize novamente. Mas a história mostra algo interessante sobre crises energéticas. Elas quase sempre começam da mesma forma, com um conflito distante, uma rota marítima ameaçada e um mercado que reage antes mesmo que o pior aconteça. E enquanto o mundo observa os mísseis cruzando o céu do Oriente Médio, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir. Será que essa guerra ainda está longe do Brasil? Ou será que os efeitos dela já começaram a chegar?